regra de 3, só para a gente lembrar, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aí eu tenho uma outra notação. Eu posso ter a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Professor, quando é que ela vai ser uma regra de 3 simples? Quando ela tem apenas duas grandezas. Quando é que eu vou ter uma regra de 3 compostas? Quando ela tem de 3 ou mais grandezas. Beleza? Então vamos tentar detectar essas grandezas aqui dentro da questão. Durante a festa natalina de um município do Ceará, foram vendidos 240 ingressos em 4 horas. Então observe que eu vou ter a primeira grandeza vai ser ingresso e a segunda grandeza aqui eu vou ter horas, né? O tempo aqui. Supondo que os ingressos foram vendidos com a mesma taxa, a quantidade de ingressos vendidos em 7 horas equivale a quanto? Então, o primeiro passo para você fazer uma questão envolvendo regra de 3, você vai montar um esquema mais ou menos assim, ó. Você escreve a primeira grandeza, então eu tenho aqui ingressos, é a primeira grandeza, e a segunda grandeza vai ser a quantidade de horas. Pronto, e agora a gente vai preencher isso aqui, ó. Na primeira linha, eu preencho as duas grandezas. Então, observe que na primeira linha que ele me deu aqui, eu vou ter que 240 ingressos foram vendidos em quantas horas? Em 4 horas. Beleza. Supondo que os ingressos foram vendidos com a mesma taxa, a quantidade de ingressos vendidos em 7 horas, quer dizer, em 7 horas, quantos ingressos foram vendidos? Não sei, então eu vou chamar de X. Pessoal, só para vocês se ligarem aqui. Quando eu montei aqui a regra de 3, a gente vai analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. E eu vou mostrar um macete para vocês que é bem simples de vocês detectarem como resolver isso. É o seguinte, ó. Com relação às horas, vamos analisar aqui a grandeza das horas. Eu tinha inicialmente 4 horas e ele passou para 7, certo? Então isso aqui aumentou. Beleza. Se em 4 horas eram vendidos 240 ingressos, se eu aumentar o número de horas, a quantidade de ingressos vendidos vai ser maior ou menor do que 240? Ela vai ser maior. Então, a tendência é que esse valor de x ele seja maior do que 240. Então, observe que a primeira grandeza ela aumentou, de 4 passou para 7, e a segunda grandeza ela também vai tender a aumentar. Beleza? Por quê, professor? Porque ele fala que foram vendidos com a mesma taxa, quer dizer, com o mesmo valor, né? Então, não houve alteração aqui, né? Então, a ideia é que ela se mantenha proporcionalmente. Então, isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. E aí, qual é o macete? O macete é o seguinte, ó, quando a regra de 3 for diretamente proporcional, uma regra de 3 simples, né? Você multiplica de forma cruzada. Então, a gente vai multiplicar assim, ó. O x eu multiplico por 4, e o 7 eu vou multiplicar por 240. 7 vezes 240, beleza? Professor, se fosse uma regra de 3 simples, inversamente proporcional, aqui no caso ela é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, beleza? Então, quando for diretamente proporcional, multiplica em x, certo? Se fosse inversamente proporcional, como é que eu detecto, professor, que uma questão é inversamente proporcional? É mais ou menos o seguinte, ó. Você analisa uma grandeza, então se uma grandeza aumentar e a outra grandeza tender a diminuir, é porque ela é inversamente proporcional. Aí no lugar de você multiplicar em x, você iria multiplicar em linhas, certo? Se ela fosse inversamente proporcional. Mas não é o caso aqui, tá? Então, como a questão era uma questão regra de 3 simples diretamente proporcional, a gente multiplicou em x, quer dizer, multiplicou cruzado. Agora a gente vai fazer essa continha aqui. A ideia que eu dou aqui é tentar simplificar o máximo possível. Por exemplo, 24, ele dá para ser dividido por 4, certo? Então, se eu divido 24 por 4, isso aqui dá um 6. Então, eu posso fazer assim, ó. Divido aqui 24 por 4, aqui dá 6. Sendo que o 0, eu tinha deixado ele aqui do lado, então vai ficar 60, né? E esse 7 eu multiplico por 60. Então, a gente vai ter aqui, ó, 60 vezes 7. Então, 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2, 42. Então, observe que o valor de x ele vai passar a ser quanto? Então, x vai passar a ser 420. Então, números de ingressos que seriam vendidos em 7 horas, 420 ingressos. Então, letra B de Botafogo. Então, galera, se você gostou,
senta o dedo no like, se inscreve aí no canal para dar aquela força e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que forem postados aqui no canal. Valeu, galera, tamo junto.